Muito boa noite aos nossos seguidores. O Jornal de Referência está em direto para mais uma edição do Remata a Conversa. E tenho comigo, como habitual, do outro lado, o Eduardo Carvalho. Eu sou a Ana Regina Ramos, aliás, antes de mais. Olá, Eduardo. Olá, Ana, um grande abraço a todos os nossos ouvintes e, em especial, a todos os apaixonados por futebol, acima de todas as polémicas. Ora, nós esta semana, aliás, hoje voltamos a ter um direto em ambos os locais, ou seja, no Facebook e também no Instagram, para que os nossos seguidores nos possam acompanhar quer de um lado, quer do outro. E voltamos com este remate à conversa para uma análise à 31ª jornada, e que foi mesmo hoje que terminou, e vamos ter aqui agora os comentários do Eduardo. Ora, Eduardo, então, ia pedir que dissesse aqui para os nossos seguidores quais é que são os teus destaques desta semana, nesse caso da 31ª jornada, aquilo que mais se destacou na tua opinião, no remate à trivela e no remate ao ângulo. Uh, Portanto, esta semana foi aqui a quarta jornada antes do final do campeonato. Tivemos aqui alguns confrontos bastante interessantes. Eu gostaria de dar aqui destaque, eventualmente, como remate de trivela para o Famalicão Benfica, porque foi um jogo que tinha aqui vários motivos de interesse. Seria aquele que para mim teria mais equilíbrio em termos de jogo jogado. E depois também tinha uma luta pela Europa, no caso do Famalicão, e pelo título envolvida para ambas as equipas. E acho que este jogo pode ter sido definidor do título nacional, neste caso para o Futebol Clube do Porto. Os Dragões que tinham jogado antes e vencido o Tondela, jogo de que falaremos já de seguida. Mas relativamente ao Famalicão Benfica, era um jogo que o Benfica precisava de vencer para poder ainda acalentar alguma esperança no título. E pelo menos não perder, para garantir que o Futebol Porto não seria campeão nesse mesmo dia. E de facto, o Benfica acabou por começar o jogo com uma postura bastante positiva, um bocadinho na senda do que havia feito com o Boa Vista, mas com algumas dificuldades acrescidas em função também do adversário que tinha pela frente, de qualidade superior. O jogo acabou por ser dominado pelos encarnados até por volta da hora de jogo, sendo que ainda na primeira parte uma boa jogada coletiva acabou por resultar no golo de Pizzi, mas os encarnados foram perdendo gás, sobretudo ao longo da segunda parte. E o Famalicão apoderou-se do jogo com o futebol em diante que nos tem habituado, e depois acabou por ameaçar muito o Benfica, até marcar já perto do final do jogo por Guga, um jogador curiosamente formado nas Águias, mas foi a consequência de uma excelente reação dos famalicenses, e que poderia mesmo ter dado a reviravolta no jogo. Certo é que depois deste resultado, deste empate, as contas do título prendem-se apenas por uma questão matemática, porque já se sente cada vez mais de todo, quer da parte do Futebol do Porto, quer da parte do seu adversário, que está tudo resolvido e que dificilmente já será muito difícil o Porto não ganhar qualquer ponto. Seria necessário o Porto não ganhar qualquer ponto, ou seja, perder todos os jogos, e o Benfica
ganhar todos os desafios que tem até a final do campeonato. Basta o Porto um empate para se sagrar campeão nacional. Este seria o meu primeiro destaque. O outro destaque, por mais, acaba por ser um pouco aqui uma confirmação do destaque anterior, mas acho que, tendo em conta que nós decidimos dar ênfase nesta edição à decisão pelo título, eu acho que o Tondela Futebol Clube do Porto seria o meu destaque, o remate ao ângulo, uma vez que o Futebol do Porto tinha aqui um adversário muito difícil e sobretudo por jogar fora de casa. É verdade que não há público nas bancadas, mas continua a haver sempre alguma diferença entre jogar em casa ou jogar fora. E comparativamente ao que se previa para o jogo do Belenenses, e que acabou por se confirmar, este jogo antevia-se como mais duro, mais competitivo para os Dragões, e a verdade é que o Porto entrou até bastante periclitante na primeira parte. Conseguiu ter alguma posse de bola, mas sem grande velocidade, voltando aqui às dificuldades que já rolaram, por exemplo, contra o Desportivo das Aves, algumas jornadas atrás, e os tondolenses deram uma resposta muito positiva, não se remetendo apenas ao seu primeiro terço defensivo, e conseguiram mesmo alguns lances de perigo junto à área do Futebol Clube do Porto, mercê de processos rápidos na transição defesa-ataque. Depois também contaram aqui com um Niasse, que foi o guarda-redes do Tondela neste jogo, que também foi uma situação bastante relevante. Não contaram com o seu titular há muitos jogos, há cerca de há mais de 100 jogos, certamente, que estava Cláudio Ramos como titular absoluto da baliza do Tondela, e aqui foi interrompida essa série por lesão. Mas o receio que poderiam ter os adeptos dos Beirões não se concretizou, porque Niasse teve uma boa postura, sobretudo na primeira parte. Teve muita serenidade, fez uso da sua elevada estatura para chegar a todas as bolas que foi testado, digamos assim. Mas na segunda parte os Dragões mostraram uma outra atitude desde o início. Danilo, que havia entrado para o lugar do lesionado Sérgio Oliveira, conseguiu inaugurar o marcador bastante cedo na etapa complementar, e depois um cabeceamento de Danilo a passe de Alex Telles fez com que a capacidade do Tondela de segurar o 0-0 se desmoronasse, e aí esse momento foi decisivo para todo o jogo. Alex Telles faz aqui mais uma assistência, ele tem sido um jogador decisivo para o Futebol Clube do Porto, e depois foi Corona a conseguir descobrir Marega e isolá-lo para o 0-2. Portanto, os dois grandes jogadores do Futebol Clube do Porto nesta época descobriram o caminho aqui para a vitória do Futebol Clube do Porto. O jogo depois acabou por ainda se complicar com um penalti que Uribe cometeu, pelo menos alegadamente, sobre um jogador de Tondela, e Ronan não facilitou, e marcou perante Marquezine. Mas os Dragões, depois desse período, tiveram algum descontrole emocional e tiveram dificuldade em controlar o jogo, mas conseguiram resistir depois a este assédio do Tondela,
e depois tiveram também eles uma grande penalidade que Fábio Vieira conseguiu converter para sentenciar o jogo e acho que com esta dupla conjugação de resultados o título ficou praticamente nas mãos do Futebol Clube do Porto. Eduardo, não sei se queres também fazer um lamiré sobre os restantes jogos da jornada, onde participaram equipas da região norte. Sim, a jornada, como te disse, foi bastante. Foi uma jornada que teve aqui vários motivos de interesse. Começou com a recepção de Boa Vista ao Marítimo, um jogo entre equipas já relativamente tranquilas na tabela classificativa. O Marítimo que vinha de uma tranquilidade muito recente, Boa Vista que já vem de um campeonato todo ele relativamente tranquilo. E a verdade é que o Marítimo entregou aparentemente a iniciativa de jogo à equipa da casa. Mas o Boa Vista teve sempre um ritmo bastante baixo, sem ter grandes oportunidades. Quando o fazia, era quase sempre pelo intermédio de Bueno. E o Marítimo, apesar de uma postura mais expectante em jogo, pressionava alto, conseguia dificultar a construção do jogo boa-visteira. Contou também com um estreante titular, o extremo Milson, que esteve bastante bem, e foi ele, inclusivamente, a conseguir fazer a assistência para Joel Tajur, para o primeiro e único golo do jogo. Foi um excelente passe do extremo, e depois o jogo acabou por ser bastante dividido, com mais domínio de bola do Boa Vista, mas com o Marítimo mais perigoso em campo, e tanto assim foi que Elton Leite acabou por ser a figura da parte dos achadrezados. Ainda salvou pelo menos 2 golos praticamente feitos aos maritimistas. Na segunda parte, o Boa Vista acabou por ver mesmo 2 jogadores expulsos, sendo que Fabiano ainda cedo na etapa complementar e Milson, e Paulinho já mesmo perto do final do jogo, mas foram 2 golpes fatais para as aspirações de Boa Vista neste encontro, e acabou por o Marítimo levar de vencida os achadrezados. Depois a jornada prosseguiu com o Desportivo das Aves, Vitória de Setúbal, com o jogo a ter a particularidade de 2 penaltis nos primeiros 7 minutos de jogo, um para cada equipa. Os avenços conseguiram marcar por Mohammadi, que fez uma excelente exibição depois desse golo. Já os chadinos falharam a sua grande penalidade por Nuno Valente e depois não conseguiram mais converter durante todo o jogo. A diferença acabou por residir mesmo nessa dupla situação para cada uma das equipas. O Aves teve uma primeira parte bastante assertiva, em que revelaram uma boa objetividade em campo. Já na segunda parte foram completamente empurrados pela reação sarina. Eber Bessa foi o timoneiro das operações no meio campo, nos Chadinos. Mas aí a defesa do Aves, desta vez bastante bem, com Boatu, sempre o elemento mais daquela defesa. Além disso, também os próprios laterais, Afonso Figueiredo, que me parece mais maduro nesta fase do que Mangas, que também foi realmente potencial, mas nesta fase Afonso Figueiredo acho que é o titular mais maduro, que transmite mais coisas à equipa neste momento, e já ele, do outro lado, também esteve bastante bem, mas sobretudo Rafael Aflalo. Já falámos há umas jornadas atrás,
poderia eventualmente ser uma boa, um bom jogador, um bom valor a lançar, devido à idade e devido também ao potencial que revela, não, sem qualquer tipo de exprimor para Simonek, que esteve bastante bem até enquanto foi sendo titular. Mas a Aflalo aqui consegue defender uma grande penalidade e esteve bastante bem em todo o resto do jogo. E por isso a vitória acabou por sorrir aos avenses. Muito trabalho aqui para Leite Vidigal para conseguir manter o Setúbal, o Vitória de Setúbal na primeira divisão. Depois tivemos já no dia do duelo pelo título, tivemos um Rio Ave Fluminense, antes de ser esses dois jogos. O Rio Ave Fluminense foi um jogo que teve a particularidade de ter sido disputado sob um vento fortíssimo. Já é habitual o vento na zona de Vila Conde, desta vez esteve ainda mais forte que o habitual, e não espantou que o jogo fosse resolvido nas bolas paradas. Primeiro, Vastia responde de cabeça a um canto de Tabata. Tabata que mais uma vez foi melhor em campo nos Algarvios. Depois o Rio Ave dispôs de um penalti por Taremi, também mais uma vez converteu e não falhou num momento decisivo. E na segunda parte o pressing do Gila Condense acabou por resultar já mesmo no cair do pano, já mesmo nos descontos, com o Filipe Augusto a marcar de canto direto, num lance que foi traiçoeiro para o guarda-redes Gonda, guarda-redes dos Algarvios, que foi muito criticado. Eu, sinceramente, acho que a trajetória da bola acabou por ser muito condicionada pelo vento e não consigo culpabilizar dessa forma o guardião nipónico. Depois deste jogo, o Rio Ave acaba por se posicionar muito bem na luta pela Europa. O Rio Ave estava aqui muito inconstante em termos, pelo menos, de resultados, e aqui consegue 2 vitórias consecutivas em casa. O Portimonense vinha conseguindo uma boa recuperação, aqui atrasa-se, é verdade, mas pelo que exibiu, pela qualidade técnica e coletiva que foi exibindo, continua a mostrar bons argumentos para se apresentar nesta parte final, nestes últimos 3 jogos, na luta pela manutenção. Depois desses duelos que definiram aqui de alguma forma o título, tivemos no dia seguinte o Vitória de Guimarães Gil Vicente, um jogo que foi dominado praticamente até o último quarto de hora pelo Vitória. Depois houve aqui também nesse período, por volta dos 60 minutos, o gol do Vitória de Guimarães, com Bruno Duarte a finalizar uma grande jogada de Marcos Edwards. Aqui Bruno Duarte, que é verdade que marcou o gol, mas também se mostrou perdulário a seguir esse momento. Antes e depois desse momento, falhou aqui pelo menos cerca de 2 ocasiões que poderiam ter dado um avolumar do resultado e ter, digamos que, matado o jogo. Como não foi conseguido, as substituições de Gil Vicente, sobretudo a entrada de Kraev, foi completamente decisiva para este jogo. Kraev, que entrou precisamente a um quarto de hora do final do jogo, e já nos descontos o Gil Vicente acabou por materializar essa reação, essa enorme reação que teve nesses últimos 15 minutos, com algumas oportunidades de gol que acabaram por concretizar, primeiro pelo Ruben Ribeiro e depois mesmo pelo búlgaro Kraev, e acabaram por vencer esse derby de Minhoto. Houve ainda
Houve ainda um Sporting de Santa Clara pelo meio, um jogo de equipas fora do nosso âmbito. E o dia de ontem terminou com um Paços de Feira Sporting de Braga, a quem um jogo que eu antevia como sendo também ele muito equilibrado. A verdade é que o Paços de Feira teve um jogo, pelo menos defensivamente, para esquecer. O Sporting de Braga fez valer toda a sua qualidade técnica, individual e também coletiva. Para golear aqui os Castores, que não foi um jogo sem grande história, pelo avolumar do resultado, com Paulinho mais uma vez em destaque. Este jogo ainda mais em destaque do que no jogo anterior. Está realmente em grande forma e é candidato, sem dúvida, a poder entrar nas contas de Fernando Santos para a seleção nacional. Acho que este jogo foi a grande surpresa. Eu não dou como destaque, esta foi a jornada em que, como falamos, acabou por decidir o título, mas foi sem dúvida a maior surpresa, porque o Paços de Ferreira teve uma exibição individual e coletiva muito abaixo do que havia evidenciado, mas acredito que foi um jogo sem exemplo, pelo menos até agora, porque mesmo quando perderam contra o Fogo do Porto, deram uma excelente resposta, algo que não aconteceu neste jogo. A jornada terminou hoje, há cerca de uma hora, pelo menos quando estamos a gravar o programa, com um Belenenses-Moreirense, um duelo pela manutenção, não é? Em que se está a disputar aqui a possibilidade das equipas se manterem na Primeira Liga, e foi um jogo dominado amplamente pelo Moreirense. O Moreirense acabou por conseguir marcar apenas um golo através de Nuno Santos, mas poderia perfeitamente ter conseguido um resultado de goleada, ou pelo menos bastante mais volumoso do que este 1-0. Depois de não ter conseguido a parte final do jogo, os comandados de Ti tiveram também uma reação bastante forte, tiveram a possibilidade de igualar a partida, e falharam mesmo uma grande penalidade já nos descontos, mas o Moreirense acabou por garantir a vitória, e uma equipa que já estava tranquila, mas que continua a fazer um campeonato muito, muito bom. O Belenenses tem aqui uma luta a 4 com Portimonense, Tondela e Vitória de Setúbal, e em termos de jogo jogado, não sei se não é a equipa mais candidata a ter aqui um final da época muito, muito difícil e eventualmente poder descer à segunda liga. Ainda assim, contam com um treinador mais especialista em salvar equipas da descida, que é Petit. Bem, Eduardo, queria só lembrar aqui aos nossos seguidores, antes de passarmos para o remate final, estamos em direto a partir do nosso Facebook e também do Instagram, e podem aceder-nos a partir de qualquer uma dessas plataformas, qualquer uma dessas redes sociais, e podem também ver as nossas análises das edições anteriores, e também pelo nosso site em jornalreferência.pt. Agora sim, o remate final, qual é que é um pouco a tua antevisão agora para a próxima jornada, e também sei que vais dar aqui um bocadinho, anunciar aqui os jogos que vão decorrer também ao longo da próxima semana. Sim, a próxima jornada inicia-se na segunda-feira com o Marítimo Rio Ave. Os vilacondenses têm aqui que assumir verdadeiramente a sua candidatura à Liga Europa. Uma equipa que
comandada por Carlos Carvalhal, que tem estado em crescendo nestes últimos jogos, mas também vai ao terreno do Marítimo, que em casa é sempre muito forte e que agora já tem a manutenção praticamente assegurada, por isso será um jogo que também se antevê de bastante equilíbrio. O Vitória de Setúbal recebe também nesse mesmo dia o Famalicão, portanto será aqui um duplo confronto com vista aqui à Liga Europa. O Famalicão que empatou e por isso se atrasou relativamente aos Gelacondenses nesta luta europeia, mas vai ao terreno de uma equipa que está com grandes dificuldades para se manter na Primeira Liga, que trocou de treinador, mas que não viu essa chicotada psicológica ter efeito imediato, e veremos se este jogo poderá marcar aqui uma vitória importante do Famalicão, ou então uma reviravolta emocional dos Sadinos. Depois, na terça-feira, temos um jogo começamos com um jogo sem grandes objetivos para a época, porque o Santa Clara recebe o Desportivo das Aves, com ambas as equipas já com destinos já traçados. O Santa Clara já garantiu a permanência na Primeira Liga, e o Desportivo das Aves já sabe que não conseguirá evitar a descida, por isso será um jogo pela honra, será um jogo que se antevê com supremacia dos açorianos sobre os aventos. Depois de um Portimonense Boa Vista, com certamente o Boa Vista mais tranquilo em jogo, o Portimonense a carregar para voltar ao caminho das vitórias, que lhe permita fugir aos lugares de descida. Está a 3 pontos do primeiro classificado fora da linha d'água. O Benfica receberá o Vitória de Guimarães, tentando adiar mais um pouco a festa do título para o Futebol Clube do Porto, sendo que o Vitória vai à luz com esperanças de ainda também salvar a hipótese que ficou bastante afetada nesta última jornada, de poder ir à Liga Europa. Depois um Gil Vicente Tondela, que terá uma equipa tranquila também a receber outra equipa em dificuldades. Os minhotos já estão também a salvo da descida. Vítor Oliveira fez um excelente trabalho com este Gil Vicente. Recorde-se que o Gil Vicente subiu diretamente dois escalões para esta época estar na Primeira Liga, e fez um verdadeiro transplante em termos de equipa, com novos jogadores, com jogadores que não se conheciam sequer em nenhuma dupla, tinha conhecimento, tinha jogado entre si em épocas anteriores. Por isso, um fantástico trabalho. Este jogo poderá ser de consagração para o Gil Vicente, ou poderia ser, sobretudo se estivesse diante dos seus adeptos. Aqui será apenas um regresso a casa, mas ainda sem qualquer tipo de assistência no estádio. O Tondela lutará pela sobrevivência, como Vitória de Setúbal, Belenenses e Portimonense. E será aqui mais um duelo entre equipas com diferentes perspectivas para esta jornada. A jornada terá apenas 3 dias de jogo, encerrando-se na quarta-feira, primeiro com o Moreirense Passos de Ferreira, mais um jogo com características similares ao Gil Vicente Tondela. O Moreirense já completamente tranquilo, ou ainda mais tranquilo, ainda melhor classificado do que o Gil Vicente na tabela. O Passos de Ferreira a procurar da final
que vinha fazendo. Depois um Sporting de Braga Belenenses, um jogo que sempre vê também de sentido único, com o Belenenses a tentar surpreender os arsenalistas, mas certamente em termos de domínio ninguém espera que os comandados de Pi tenham superioridade neste jogo. Mas poderão sem dúvida aproveitar e surpreender os Portirenses em casa, até porque estão a lutar pela fuga à descida e estas equipas são sempre perigosas e é especialista nisso. Um, e tudo isto, toda esta jornada termina com o Futebol Porto Sporting, em que para os Dragões e se o Benfica vencer o seu jogo, bastará um empate para confirmar essa festa do título, uma festa que terá que ser mais contida, dada a situação de pandemia que vivemos, mas que será certamente muito celebrada pelos azuis e brancos, e do outro lado um Sporting que vem fazendo uma recuperação muito boa em termos individuais. Vários jogadores que o Ruben Amorim conseguiu melhorar ao longo deste período que está como treinador nos Leões. Ainda não exibem um futebol de grande qualidade, aliás, tal como o Futebol do Porto não exibe, mas são duas equipas que têm sido bastante eficazes nesta ponta final da época e que acabam certamente o ano desportivo em alta. Por isso, será sempre um clássico, com ou sem adeptos, em condições completamente diferentes para ambas as equipas, mas será sempre um clássico e será sempre muito interessante de seguir e um ótimo final de jornada para nós adeptos. Fica aqui o convite, Eduardo, para assistirem a todos estes jogos e também para depois acompanharem a nossa análise no final da próxima jornada. Obrigada, Eduardo, pelo teu comentário. E Obrigado. resta-me dizer, para quem nos está a ouvir, que encontramos em direto a partir do nosso Facebook e Instagram, como já referi. Podem aceder a esta edição mais tarde, amanhã, no nosso canal do YouTube e também publicaremos também depois o artigo no Facebook, novamente. Podem também aceder às edições anteriores, que estão no nosso site e também nas redes sociais, e a mais notícias sobre desporto e outros assuntos, sempre da região norte. Obrigada por estarem desse lado e esperamos por vocês na próxima edição. Obrigado a todos.